Bom dia, amados. Leremos hoje, dia 11 de abril, o livro de Atos, capítulo 2, do 14 ao 47, Deuteronômio 15, 16 e Jó 11. Então, vou começar pelo livro de Atos, capítulo 2, do 14 ao final, ao 47. Discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo-lhe os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma da morte. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subia aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que oponhas os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 3.000 batizados, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa.
Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naqueles dias de quase 3.000 pessoas. Como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deuteronômio 15 e 16. Deuteronômio 15. O ano da remissão. Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás. Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra, que te dá por herança para a possuíres. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. E dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Leis a favor dos pobres. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o sétimo ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes deis nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o seu coração, quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus, em toda a tua obra, em tudo que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Leis acerca dos servos. Quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirás fogo. E quando de ti o despedires fogo, não o deixarás de vazio. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Se, porém, ele te disser: não sairei de ti porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre teu servo. E também assim farás a tua serva. Não pareça aos teus olhos duro despedi-lo fogo, pois 6 anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Leis acerca do primogênito do gado. Todo primogênito que nascer do seu gado, ou de tuas ovelhas, o macho consagrarás ao Senhor teu Deus. Com o primogênito do teu gado não trabalharás, nem tosquiarás o primogênito das tuas ovelhas. Comê-lo-ás perante o Senhor, tu e a tua casa, de ano em ano, no lugar em que o Senhor escolher.
Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Na tua cidade o comerás. O imundo e o limpo comerão juntamente, como a carne do corço ou do veado. Somente o seu sangue não comerás. Sobre a terra o derramarás como água. As 3 festas dos judeus, a Páscoa. Capítulo 16. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus. Porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta da Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pão da aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o seu território. Também da carne que sacrificares à tarde no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus, nenhuma obra farás. O Pentecoste, 7 semanas contarás. Quando a foice começar na seara, entrarás a contar 7 semanas, e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão. Segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado, alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho, a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos, e os cumprirás. Os tabernáculos. A festa dos tabernáculos celebrarás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro da tua cidade. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita, em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. 3 vezes ao ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Deveres dos juízes. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te dê entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto suborno cega os olhos dos sábios, e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti. Nem levantarás coluna, a qual o Senhor teu Deus odeia. Jó capítulo 11. Zofá acusa Jó de iniquidade. Então respondeu Zofá, o Naamatita: Porventura não se dará resposta a este palavratório? Acaso tem razão o tagarela? Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes:
A minha doutrina é pura e sou limpo aos teus olhos. Ó, falasse Deus e abrisse os seus olhos contra ti, e te revelasse os segredos da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida a parte da tua iniquidade. Porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo. Quem o poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nasce homem. Se dispuserem o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não te permitires habitar na tua tenda de injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança, como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como a manhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo, deitar-te-ás e a ninguém te espantará. E muitos procuram obter o teu favor. Mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do espírito.